sou Marta Chambele e a convite da Livraria Pessoa estou hoje aqui no Festival das Migrações a apresentar a minha obra no Vem Pipoca. Olá, eu sou a Ana Pessoa, estamos aqui no Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Eu sou Miguel Dalves, estou aqui no Festival das Migrações a apresentar o meu último livro, A Origem dos Dias. Olá, meu nome é Cíntia Herto, estou aqui no Festival de Migrações, o Salão do Livro. Meu nome é Adélio Amaro, estou aqui no Salão do Livro para apresentar o meu novo livro de sonetos, 73 sonetos, Diva Mitológica. Eu sou Paula Sá Carvalho, estou no Festival das Migrações de Luxemburgo. O meu nome é José Luís Correia e estou aqui no Festival das Migrações para apresentar a tradução em francês do meu primeiro romance, Os Cadernos do Gaspar. Eu sou Filipe Catapã, eu sou escritor e regente brasileiro. O meu nome é João Durão, sou autor do livro A Política Explicada aos Mais Novos e estou aqui no Festival das Migrações a promovê-lo na Livraria Pessoa. Sou Paulo Lobo, estou no Festival das Migrações e gostava de vos apresentar este meu novo livro, Dans la Ville Blanche, uma viagem fotopoética em Lisboa. A história da Meu Vem Pipoca é uma história onde existe um sítio mágico para onde as crianças podem ir e viverem momentos muito felizes. Porque eu faço muito a parte da expressão dramática e trabalho mesmo com eles na apresentação. Eu acho que é uma forma de os motivar mais para o trabalho com a obra, não é? Porque a parte da expressão teatral, ou a expressão corporal, eu ter a possibilidade de trabalhar com a obra de várias formas diferentes, pode ir buscar ainda mais crianças, não é? Então, em vez de ter só uma história em livro, eu consigo ter uma canção, uma música, não é? Então, através da música, eu talvez consiga chegar mais facilmente a algumas das crianças. Tenho a parte da expressão teatral, que é ótimo para eles se conseguirem expressar, né, e aprender até um pouco mais naturalmente o ir buscar da confiança, o falar em público, né, começarem logo ali a trabalhar essas coisas mesmo enquanto crianças. Este livro em concreto, houve um gosto especial de tentar fazer sonetos. Era um desafio próprio, demorou vários anos, porque obedecermos à rima alexandrina das 12 sílabas não é muito fácil. Mas consegui e estou bem satisfeito com isso. São 73 sonetos, diva mitológica porque são 73 deusas, cada uma com um soneto dedicado, e não estou a falar só de deusas romanas nem gregas, estou a falar também de nórdicas, africanas, asiáticas. E o que é que consiste? No fundo é, através da deusa imortal, homenagear a deusa mortal, que no fundo é a mulher. Depois também tem aqui um pequeno pormenor. 11 dos sonetos que estão neste livro estão traduzidos para 8 línguas. Permite também dar um bocadinho a outras línguas, um pouco por todo o mundo. Mas a sensação de estarmos fora do país, encontrarmos portugueses, é fantástico. Nós sentimos aqui algo especial, algo que faz até às vezes nos arrepiar pela força e a dinâmica dos portugueses fora do seu país e a forma como conseguem promover a sua cultura e a sua Portugalidade. Além da distância, também a ausência, isto é, a maioria dos imigrantes ainda continua a ir 1 ou 2 vezes por ano a Portugal e esse tempo sem ir lá é que causa essa grande saudade pelo seu país. E depois, quando estamos em casa, é diferente, não é? Nós podemos ir para um país fantástico, com um poder económico muito maior, mas quando regressamos às nossas raízes, é sempre diferente. Eu sempre escrevi desde que eu estava na universidade, mas na época da pandemia eu passei muito tempo com meus filhos e aí é aí que veio a inspiração. E o meu marido falou, por que você não agora publica? Porque eu tenho muita história, preciso achar os ilustradores e foi assim que começou. Eu trabalho em escola, né? Então os jovens contam muitas histórias para mim, então eu me inspirei em histórias que eu escuto na escola. E o menino que vivia no mundo de Marte, a história de um menino que sofre bullying na escola, via os sofrimentos dos pais que estavam entrando em divórcio. Então ele estava vivendo um momento da vida que estava tudo bagunçado. É mais ou menos isso a história. Eu tenho um projeto que eu te falei do voluntariado para as crianças entrarem em contato com livros desde pequenos. Então a gente tem um grupo dos pequenos e dos grandes e é só leitura. Eu trabalho por gosto, é uma paixão minha. Eu tenho meu trabalho na escola, né? Eu sou psicóloga escolar e isso aqui é minha paixão. Talvez um dia no futuro eu consiga viver só disso, mas a minha escola me inspira a contar histórias. Então acho que é o ganho dos dois lados. Estou aqui a convite da Coordenação do Ensino de Português no Luxemburgo
e vim falar sobre os meus livros, entre eles este, Tu És Livre, uma edição da Assembleia da República, que tem ilustrações da Mariana Malhão. Mas essa relação à distância também é uma relação de amor. Essa nostalgia acho que faz parte também da natureza humana e estamos aqui a falar de migrações, de culturas, de cidadania, e esta ideia de nós estarmos em movimento, de querermos de alguma forma esse regresso, faz parte também do ser humano. Tenho contactado mais com adolescentes, tanto em Portugal, já tinha passado aqui pelo Luxemburgo em 2017, mas desta vez foi a primeira vez que vim com livros para idades mais jovens e fiquei muito surpreendida com as crianças que aos 9 anos, aos 10 anos, hoje em dia são capazes de tomar a palavra e são capazes de chegar ao outro, de fazer as perguntas que querem fazer, não terem vergonha de estar à frente de 70 pessoas a fazer uma pergunta. É também muita disciplina e muito esforço e muita dedicação. Acho que é aquela máxima do quem corre por gosto não cansa e aqui aplica-se. A minha paixão é escrever e ler e é sempre muito difícil de conciliar e por vezes é muito desgastante. Neste momento estou numa fase também de muito desgaste, estou a escrever um novo livro, uma fase de muito desgaste. Então é um romance passado no Porto. Acompanhamos a vida do Tomás Franco, um escritor que chega à cidade do Porto na década de 80 para escrever. Ele vem da aldeia. O avô dele era um escritor famoso que foi cancelado na Segunda Guerra Mundial. Ele procura saber porquê. Portanto, acaba por ser um mergulho no passado, uma investigação à memória. E pelo meio vamos do Porto, vamos para a França, para Lyon, vamos para Key West, na Flórida. Fazemos uma viagem também pelo mundo à procura dessas respostas. É um livro, eu digo sempre que é um livro muito autobiográfico nas geografias. São viagens, eu vivi no Porto, obviamente sou do Porto, vivi em Lyon, estive em Key West, onde se passa o livro, estive em Marrocos, também onde se passa o livro. É um livro muito biográfico nas geografias e eu gosto muito também de levar as minhas personagens pelo mundo. Em francês, Le Carnet de Gaspard, através da editora luxemburguesa de Brec. Os leitores do Luxemburgo que sabiam que eu tinha escrito um livro e a ação passa-se no Luxemburgo, queriam que esse livro saísse em francês, porque muitos deles não leem em português. Portanto, foi uma exigência que me foi logo pedida há 5 anos, quando saiu Os Cadernos do Gaspar, e finalmente agora em francês. Nestes últimos 5 anos tentei encontrar uma editora em Paris, primeiro, tive conversações com 2 editoras, uma delas foi à falência. Depois o principal problema não era encontrar uma editora no Luxemburgo, era encontrar o bom tradutor, que soubesse português, luxemburguês e francês, e todas as subtilidades que há entre as línguas, expressões idiomáticas, e o Carlos Jesus tem essas características todas. Foi um trabalho de 2 anos, às vezes a discutir algumas expressões idiomáticas, como é que se dizia em francês, como é que se dizia em português, e nem eu domino completamente o francês como ele, nem ele domina o português como eu, e andamos ali a ver. E depois o editor também ajudou, que era preciso também saber muito bem o luxemburguês, porque há diálogos em luxemburguês. A editora existe há 2 anos, é uma ASBL, uma associação sem fins lucrativos, e que partiu primeiro com o propósito de lançar o diálogo intercultural e também os debates políticos à volta da integração, mas muito depressa começaram também a trabalhar com autores e nas suas traduções, porque perceberam que há um vazio no Luxemburgo. As editoras, a partir do momento que os autores não escrevem nas línguas oficiais do país, não se interessam muito pelos autores. E eles vieram preencher essa lacuna. Eu sempre gostei muito de política, sempre estive ligado mais ou menos à política. Entretanto, este Natal, num evento do grupo de amigos que é a nossa família cá do Luxemburgo, um dos casais tem um filho com 12 anos que o sonho dele é ser burgomestre, que é o Rodrigo. E então calhou como amigo secreto um dos meus filhos. Liguei para o pai, olha o que é que eu ofereço ao Rodrigo? E ele disse, olha, oferece qualquer coisa que explica política a uma criança. E eu procurei, eu encontrei nada que fosse adequado para a idade dele ou que não fosse infantilizado, muito infantilizado. E com isso decidi, como sou informático, tenho uma conta de ChatGPT profissional, criei uma prompt com muitas 1000 linhas, comecei a criar os capítulos de uma maneira progressiva e cheguei à primeira versão, que foi um protótipo que foi criado antes do Natal, portanto, em dezembro. Bom, nasceu porque eu comecei a escrever pequenas histórias para a minha neta e entretanto, continuei, comecei por 3, 4 quadras, achei que a quadra ficaria muito bem, porque é muito musical para as crianças. E eu queria fazer uma espécie de arco-íris novo, com muitas cores, que fosse muito inclusivo, que
Tempo Extra é um livro de contos, pequenos contos, de variados temas e que surgiram, enfim, de formas diversas. Eu fui buscar o título ao conto que dedico ao meu pai, para ele ter um Tempo Extra que não teve, e depois comecei a fazer uma recolha de outros contos que tinham a ver com o tempo, falta de tempo. O tempo devia ter parado numa determinada situação, quem ler o livro depois percebe, ou que devia ter continuado, enfim. Quando alguém me diz que gosta muito do livro, para mim vale por 1000 pessoas. Eu fico feliz se houver 2, 3 pessoas que me dizem gostei imenso do teu livro, fez-me sentir ao pensar isto ou assim, eu fico feliz. Portanto, não é o número que me interessa, de facto, embora ser lida, é aquilo que todos nós queremos. Agora, para mim, pessoalmente, agora neste momento é livro, porque tenho a impressão que é uma coisa que vai durar mais tempo do que uma exposição que tem uma duração de vida limitada. E o livro é uma coisa que a pessoa tem que madurar bem, tem que fazer uma boa seleção, um bom editing, tem que ter um bom conceito e nestes últimos tempos tem-me apaixonado bastante. Lisboa é uma cidade de ficção, é uma cidade de mistério. Eu nasci do outro lado do rio, em Lisboa desde pequeno, ali em frente, como uma bela princesa adormecida. Eu gostava de Lisboa, sobretudo à noite. E sempre me fascinou dessa maneira, nesse jeito. Portanto, não sendo lisboeta, mas morava bem pertinho, em pequeno. E então sempre me atraiu também de um ponto de vista cinematográfico e literário também. Dans la Ville Blanche, que é uma homenagem a um filme de Alain Tanner, dos anos 80, que me fascinou muito nessa altura. Tem uma luz única, toda a gente diz, todos os artistas dizem, tem a ver com possivelmente a localização de Lisboa, naquela foz, assim, com o rio, as casas brancas. Bem, há muitas coisas em conjunto que fazem que a luz é única e que para um fotógrafo é um paraíso. Que eu vi estes jovens estavam ali a olhar para o Tejo, num momento muito romântico, e eu tirei as fotografias. E depois fui ter com eles, então começámos a conversar e até lhes mostrei as fotos e expliquei-lhes para que é que servia essas fotos. Não pensava que ia ser foto de capa, mas depois teve que ser. E entretanto estou em contato com eles, já lhes enviei o livro e eles gostaram muito. Quando eu me interessa um certo momento, uma certa ação, uma certa luz, e que tenho a impressão que essa foto vou de certeza utilizar e tenho a possibilidade de falar com as pessoas, sim. Porque então esse momento de conversa com as pessoas também faz parte da minha experiência fotográfica. Não, o preto e branco nunca realmente deixou de estar na moda, mas, quer dizer, deixou de estar na moda, sim, mas continua a ser muito apreciado por muitos fotógrafos artísticos e eu gosto muito porque para mim faz uma referência direta ao cinema, que eu adoro, ao cinema clássico, à Nouvelle Vague dos anos 60, e também para mim há uma abstração da realidade, quer dizer, que estamos logo num plano de narrativa um bocadinho ficcional. Aqui no Festival de Imigrações em Luxemburgo, no Salão du Livre, apresentando meu livro Um Espaço Além do Tempo, um Tempo Além do Espaço. A literatura e a música, a meu ver, elas se complementam. Como eu escrevo aqui no começo do livro, a música é a organização de sons e silêncios. E a literatura, para mim, é a organização de palavras e espaço em branco. Então, há uma interação entre as duas artes. Além disso, a música tem a capacidade de elaborar formas muito complexas. Isso ajuda, a meu ver, a literatura a chegar num patamar mais ousado. Daí o livro tratar de situações extremas. O ser humano se defronta com o seu fim, por exemplo, né? E nessas situações eu aposto numa superação. Eu aposto na capacidade de acessar este espaço, esse tempo. Na Suíça, onde eu moro, há associações lusófonas muito ativas. Eu lancei o meu livro anterior lá com sucesso. Então, há sim comunidades ativas. Sim, eu tenho uma visão positiva sobre isso, totalmente. Ainda se lê, ontem quando estive na conversa com a Livraria Pessoa até falei de dados concretos. A APEL publicou um estudo em que houve um aumento de 3%, de 62% para 65% das pessoas que compraram um livro em 2024, pelo menos um livro em 2024, portanto há um aumento. Claro que há 35% de pessoas que não compram um livro, em princípio também não leem.
é um número também, por um lado preocupante, por um lado está a aumentar. Eu acho que sim, e cada vez mais é importante ler. O ritmo é muito alto hoje em dia, é um ritmo alucinante de vida, é um ritmo de consumo rápido, temos a internet, as redes sociais, é importante parar um bocadinho, abrir o livro, folhear, estar imerso nas páginas. A leitura tornou-se algo para muita gente, um consumismo imediato. É uma necessidade, cada vez mais, e temos que começar a incentivar os jovens. Eu sinto que a ligação são os pais, que os pais que têm que incentivar a leitura. É uma responsabilidade que nós temos, continuar a promover a leitura. A verdade é que os ecrãs também promovem essa leitura, narrativas que às tantas podem não ser feitas de tanto texto, mas a narrativa do audiovisual também é importante. E o livro foi sempre um território de resistência. Lermos um livro em papel é muito diferente do digital. Nós, o livro em papel, podemos pegar nele em qualquer lado e levá-lo connosco, senti-lo, voltar atrás facilmente. Não é que o digital não permita, mas permite-nos também tirar apontamentos, de preferência com lápis, permite cheirar o próprio livro. E eu penso que o livro vai continuar a existir. Porque se eu tiver um livro e se eu conseguir trabalhar um desenho animado sobre o livro, eu posso ir buscar coisas nas personagens, não é? Eu posso até trabalhar as personagens noutras histórias ou mini-histórias associadas, não é? Aqui, a esta história mãe. Mas isso é a minha forma muito peculiar de olhar para as coisas, não é? Até porque eu trabalho as histórias de várias formas diferentes. E eu sou professora de programação de computadores e, entretanto, as minhas alunas, elas aprendem a criar jogos de computador e faço sempre a associação às histórias. E é mágico porque as crianças, elas entram no mundo delas, não é? Da imaginação e aprendem o que é isso. E é espetacular. Tem? Claro que tem. Digo mais a você, aquele papo de que vai acabar o livro é mentira. Pode ver. O livro físico se mantém. É claro que muitos compram o Kindle, né? E preferem ler o livro digital. Porém, o livro físico não acabou. Isso é uma prova viva disso. Eu diria que o livro digital ele pode ser útil numa viagem, por exemplo, mas no dia a dia, o livro físico se mantém. Sim.